Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito importante. Você sabe que esses dias nós estamos fazendo aqui meditações com base na doutrina bíblica do santuário. E hoje vamos falar um pouquinho mais a respeito do juízo final. Vamos mostrar um pouco as fases do juízo e vamos destacar alguns detalhes que são importantes para a nossa caminhada cristã. Por isso, eu convido você a pegar sua Bíblia, a minha já está aqui. Tenho também aqui as minhas anotações e nós vamos agora então meditar na poderosa, maravilhosa palavra do nosso Deus. Nós vamos ler dois textos iniciais já para a gente começar a reflexão. O primeiro texto está em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, verso 7, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Bem, esse é o texto inicial. Nos estudos, nas mensagens anteriores, nós falamos sobre o santuário. Lembra que tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E lembra que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Era o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. Era o dia do juízo, era o dia em que Deus se manifestava para perdoar os pecados do povo, pecados estes que foram confessados durante um ano. Pois bem, Jesus, quando morreu na cruz e foi sepultado, ao ressuscitar, depois de 40 dias, ele voltou para os céus. E Jesus entrou no lugar santo do santuário celestial. E de acordo com a profecia de Daniel 8,14, Jesus passaria para o Santíssimo. E conforme diz a própria profecia, Jesus já passou para o Santíssimo. Ele já está no lugar santíssimo do santuário celestial. E nesse momento, Jesus intercede por nós, como está em Hebreus 9,24, como está em 1 Timóteo 2, verso 5, e como está em 1 João 2, verso 1. Então Jesus hoje exerce o ministério de intercessão por nós diante do Pai, no lugar santíssimo do santuário celestial. Pois bem, quando Jesus passou para o Santíssimo, aí começou o juízo final. Como o sumo sacerdote aqui na terra, quando passava para o Santíssimo, era o dia de juízo. Então, o juízo final já começou. O detalhe é que é importante você prestar atenção que o juízo final está dividido em 3 etapas, em 3 fases. A primeira fase está acontecendo agora, que é o juízo de investigação. A segunda fase ocorrerá durante o milênio de Apocalipse 20. Então a segunda fase será durante o milênio, que é o juízo de comprovação. E a terceira e última fase será depois do milênio, que é o juízo de execução, a sentença final, portanto. Certo? Bom, diante disso, nós vamos então ler agora um outro texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver aqui Coríntios e vamos considerar o capítulo 5 e o versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 10, diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto é tão extraordinário e tão profundo que chega a impressionar cada um de nós. Esse texto fala que vai chegar um dia em que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E diz o texto, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja, o texto está dizendo que todo ser humano um dia vai prestar contas a Deus. Mas o texto fala todos nós, quer dizer, eu e você. Todos nós, quer dizer, o rico e o pobre, o evangélico e o católico, o espírita e o muçulmano, o hindu e o ateu, o agnóstico e o budista, o fiel e o infiel, ou seja, todos nós, aquele atleta famoso, aquele artista famoso, aquele cantor ou aquela cantora famosa, ou seja, todos nós, os políticos, a população, entendeu? As pessoas que têm vícios, as que não têm. O texto está dizendo assim, todos nós vamos comparecer perante Deus. Os pastores, os padres, os bispos, os cardeais, o papa, o pai de santo, a mãe de santo. Todos nós.
Todo mundo, religioso e não religioso. Entende? Então, o texto que nós acabamos de ler é muito claro ao dizer que um dia todo mundo vai comparecer perante Deus e um dia todos nós vamos prestar contas a Deus. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar mais coisas. Por exemplo, se esse dia fosse o meu último dia na terra, eu estaria salvo ou estaria perdido? Você estaria salvo ou estaria perdido? Se hoje fosse o último dia na terra, o que está no seu coração? O que você pensa? Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus planos para o futuro? Pensa um pouquinho. Como está a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual com Deus? Existe no seu coração alguma coisa que não agrada a Deus? Tem dentro de você sentimento de vingança, sentimento de ódio, de raiva, sentimento de revolta? O que passa dentro do seu coração? Bom, lembre-se de uma coisa, a salvação é individual e a perdição também é individual. Então pense um pouco e veja o seguinte, se hoje fosse o meu último dia, se eu fosse pesado na balança hoje, eu estaria salvo ou estaria perdido? Eu penso em mim, você pensa em você e juntos a gente busca a Deus para que a gente possa encontrar o perdão, a graça, a reconciliação e a salvação. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus é muito bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Hoje a misericórdia de Deus se renova na sua e também na minha vida. Agora veja, diante dessa base bíblica, nós temos que voltar o pensamento, então, para as 3 fases do juízo. A primeira fase já começou, é a fase de investigação, e ela vai até um pouco antes da volta de Cristo. Essa fase terminará um pouco antes da volta de Cristo, quando a porta da graça se fechar. Entendeu? E como é que eu vou saber que a porta se fechou e que terminou a primeira fase do juízo? Quando cair a primeira das 7 últimas pragas. Quando cair a primeira das 7 últimas pragas, essa vai ser uma evidência visível de que a porta fechou e de que a primeira fase do juízo terminou e que os ventos de Apocalipse 7 foram soltos. Entendeu? É exatamente esse o sinal. Ok, então agora na fase de investigação é a fase importante. Por que é investigação? Porque Deus está acompanhando cada um de nós para saber se nós estamos servindo a Ele por amor ou por interesse. Se a nossa fidelidade é motivada por amor mesmo, ou se nós estamos com outros sentimentos, outros pensamentos. Tem muita gente que vai para a igreja, mas com outras intenções. Então é importante que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Jesus e o mesmo sentimento de Jó. Veja que Jó foi tentado, provado, sacudido, é ou não é? E ele não negou a fé, ele não abandonou a fé. Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele, independente de qualquer provação, perseguição, humilhação ou qualquer outra situação que você venha passar, entendeu? Aí termina a primeira fase do juízo, um pouco antes da volta de Cristo, cai as 7 últimas pragas, no final Jesus volta. Quando Jesus voltar, Ele leva os seus filhos para os céus, os ímpios ficarão mortos, e aí vem o milênio, Apocalipse 20. Durante o milênio ocorrerá a segunda fase do juízo, o juízo de comprovação. O povo de Deus vai estar no céu e os ímpios mortos no pó da terra. Aí, essa segunda fase é para comprovar, para tirar qualquer dúvida, para esclarecer qualquer pergunta. Então, é para comprovar o que Deus já decidiu. Então, na segunda fase, não vai decidir mais quem vai e quem não vai ser salvo. Na segunda fase, já está decidido. É só para comprovar por que esse foi e aquele não foi. Apocalipse 20, versos de 1 a 4, ok? Muito bem. Aí, depois do milênio, vai descer aqui na terra a cidade santa, a Nova Jerusalém. E então, todos os ímpios serão ressuscitados. E Jesus vai ter, de um lado, os salvos e do outro, os perdidos. E aí Jesus vai dar a sentença final, ou seja, as palavras finais. Está em Mateus capítulo 25, versos 34 e 41. Eu vou ler para você as palavras de Jesus que serão ditas no último dia do juízo, ou seja, a fase executiva, a sentença final. Mateus 25, verso 34, serão as palavras ditas por Jesus para os salvos, para os que foram absolvidos, para os que foram perdoados. Repito, Mateus 25, 34, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Uau, que frase linda, né?
Vinde benditos de meu Pai e recebei por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essas palavras são tão doces, tão lindas, tão maravilhosas, que eu quero ouvi-las e tenho certeza que você também deseja ouvi-las. Sim ou não? Claro que sim. Agora veja as palavras, ouçam as palavras que Jesus vai pronunciar para os perdidos. Mateus 25, verso 41 diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então veja que para os ímpios, Jesus vai dizer: Apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Aí, todas as pessoas que rejeitaram a salvação, que escolheram a perdição, serão destruídas, queimadas para sempre. E como diz a Bíblia em Malaquias 4, verso 1, não ficará nem raiz e nem ramo do mal. E o povo de Deus vai receber a tão sonhada vida eterna, o novo céu e a nova terra. Amém? Bom, a minha pergunta é a seguinte: você deseja a vida eterna? Você deseja viver com Deus para sempre no novo céu e na nova terra? Se você deseja, levante a sua mão direita e diga: eu desejo, eu creio, eu aceito, eu quero me preparar para o novo céu e para a nova terra. Se você assim deseja, eu lhe convido a chegar mais perto e procurar uma igreja adventista do sétimo dia. Procure uma igreja, vá até lá, procure o pastor, procure os anciãos, procure a liderança da igreja. Diga para eles que você assiste os nossos vídeos e fale que você quer estudar mais a Bíblia e quer se preparar para o batismo e também para a vida eterna. Combinado? Meus parabéns. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, ajuda-nos a andar na tua presença, fazer a tua vontade, guardar os teus mandamentos, ser íntimo de Cristo Jesus. E naquele dia, leva-nos para o novo céu e para a nova terra. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, envia para um amigo, para uma amiga, para quem você desejar. Curta também, dê o seu like e faça os seus comentários sobre esse conteúdo. Dessa maneira, você vai dizer para o nosso canal a importância dessas mensagens, tá bom? E mais uma coisa, você já está inscrito em nosso canal? Ainda não? Então se inscreva agora mesmo. É bem fácil, é rápido e é de graça. Combinado? Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.